Olá, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo, ao nosso estudo, na disciplina Teologia da Espiritualidade, pedindo sempre ao Espírito Santo sabedoria e um bom entendimento sobre a palavra do Senhor. Bom, vamos lá. Precisamos de igreja porque a vida cristã é relacional. Na comunhão cristã, tudo depende de que cada pessoa se transforme num elo indispensável de uma corrente. A corrente será inquebrável só quando o menor elo agregar com firmeza também. Uma comunidade que tolera a existência de membros que não são aproveitados irá à ruína através deles. Será, pois, conveniente que cada pessoa receba uma tarefa determinada dentro da comunidade, para que, em momentos de dúvida, saiba que também ela não é inútil e inaproveitável. Pode-se afirmar que precisamos de igreja porque, a partir do ministério da comunhão cristã, é que vemos que a vida cristã é basicamente relacional e a conversão do indivíduo em pessoa diante de Deus. O indivíduo é o ser que pensa em si mesmo, que se realiza a partir de suas próprias conquistas, que interpreta a liberdade como autonomia e que rejeita tudo o que vem de fora como sendo menos real e verdadeiro. As virtudes cristãs nunca são experimentadas solitariamente, só podem ser provadas em comunhão na relação um com o outro. Humildade, mansidão, perdão, generosidade, justiça, gratidão, alegria, domínio próprio jamais serão experimentadas pelo indivíduo, mas pela pessoa em comunhão. No ser de Deus não há nada que seja experimentado ou realizado individualmente, solitariamente. Tudo é experimentado e realizado em comunhão, na participação de um no outro e com o outro. Também nós somos chamados à comunhão com Deus por meio de seu Filho. E esta comunhão se horizontaliza na mesa da Eucaristia, onde juntos comemos do pão e bebemos do cálice, participando da vida e morte do Senhor e anunciando-a na comunhão da igreja até que ele venha. Precisamos de igreja porque na comunhão há relacionamentos. Também podemos afirmar que precisamos da igreja porque é a comunhão que nos permite ter um conhecimento mais real e objetivo sobre nós mesmos. Não há conhecimento fora dos relacionamentos. Penso que a dificuldade que muitos encontram para viver uma comunhão é porque ela revela nossas feridas, medos, pecados, ansiedades e toda sorte de ambiguidades. É na comunhão com Deus, família e igreja que entro em contato com a realidade de quem sou. Podemos constatar facilmente que os cristãos hoje em dia estão separando sua vida familiar e pessoal das atividades de Cristo, bem como do seu relacionamento com Deus. Existe uma diferença muito grande entre o que a pessoa demonstra ser na igreja e o que ela realmente é em sua casa, em seu relacionamento com seus familiares. Como membros do corpo de Cristo, precisamos da família e da igreja. Preciso da comunhão pessoal para preservar-me cristão e humano. Se as pessoas rejeitam a comunhão por achá-la chata, enfadonha, complicada, é porque ainda resistem ao amor, à entrega e ao encontro real consigo mesmo. É somente na comunhão que experimentamos a aceitação das diferenças e o caminho do sacrifício e da renúncia. É nesta dinâmica da comunhão, na superação do egoísmo, na aceitação do outro, que eu me encontro comigo na presença de Deus.
Fora de um relacionamento pessoal, não há conhecimento objetivo de nós mesmos. Mas a relação entre a pessoa e a igreja é determinada pelo relacionamento entre a pessoa e Cristo. O ser nova criatura em Cristo e provar o poder de uma nova humanidade que se realiza na experiência, na comunhão. Louvado seja Deus. Agora, aliança ou contrato, princípio bíblico para nossos relacionamentos. Podemos afirmar que, a partir daqui para frente, não será o amor que sustentará o casamento, mas o casamento sustentará o amor. Com esta afirmação, não estamos diminuindo o lugar do amor na relação conjugal. Muito pelo contrário, estamos afirmando ao propor algo que desse ao amor uma consistência maior, uma fonte que o alimentasse e protegesse dos vendavais e turbulências que conspiram contra ela. Saiba que nossos afetos são frequentemente atingidos por diversas situações que abalam aquilo que um dia consideramos inabaláveis. São situações que envolvem as mudanças naturais da vida, processos de crescimento e amadurecimento emocional, que sempre trazem consigo suas crises, conflitos e dúvidas. É preciso que algo maior do que nosso sentimento nos ajude a superar as dificuldades e limitações impostas pelos caminhos naturais do crescimento e pelas mais diversas formas de sedução a que somos submetidos todos os dias, a fim de experimentarmos novas possibilidades de amor e amizade. Quero mencionar 2 modelos de relacionamento que, de uma forma ou de outra, definem a base do nosso vínculo. O primeiro, vamos chamá-lo de modelo de relacionamento contratual. O segundo, de modelo de relacionamento de aliança. Modelo de relacionamento contratual. É o mais comum, o que melhor define as formas de nossos relacionamentos. É a partir do contrato que as instituições, nações e mesmo pessoas estabelecem seus acordos. Cada parte envolvida expõe as condições que julga necessidades para que as bases do convívio sejam definidas e, sobre elas, os relacionamentos possam acontecer. Quando uma das partes quebra o contrato, não cumpre com o que foi estabelecido, as relações ficam prejudicadas e, muitas vezes, são rompidas. Nem sempre as bases de acordo são claras ou explicitadas, mas elas estão lá, como que numa agenda secreta carregada de expectativas não reveladas. O contrato, por natureza, exige regras. O problema é que nos relacionamentos humanos, essas regras, na maioria das vezes, não são claras. Se, por exemplo, eu vou me consultar com um médico ou advogado, as expectativas dele e minhas são relativamente claras. Eu pago e espero que seja diagnosticado e solucionado o meu problema. Já numa relação de amizade ou conjugal, as expectativas não são sempre claras. Nem sempre um recebe o que espera do outro. Daí surgem os conflitos, as frustrações e as decepções que colocam em risco amizades e casamentos. Nas relações contratuais, as regras precedem o amor e definem as condições para que ela exista. Em outras palavras, o amor nesse modelo é sempre uma experiência condicional. Desde cedo ouvimos e aprendemos esta equação. Se você se comportar direito, tirar boas notas, obedecer aos pais e mestres, então será amado. Modelo de relacionamento de aliança. Este é o modelo relacional da aliança, que é o modelo bíblico e que demonstra a forma como Deus se relaciona conosco.
A aliança não estabelece nenhuma condição ou exigência para o amor, porque o amor precede qualquer regra ou mandamento. Antes de dar os mandamentos a Israel, Deus chama Moisés e afirma perante ele seu amor para com o povo e propõe uma aliança. A base dessa aliança é o amor incondicional e unilateral de Deus. A narração dos mandamentos começa assim: Eu, Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro, Deus afirma seu amor na história da redenção, e a partir daí ele apresenta os mandamentos. Na aliança, o amor precede os mandamentos. Não existe se, no modelo da aliança, porque os mandamentos de Deus não são exigências do seu amor, mas nossa resposta ao amor de Deus. Ele não afirma, vou te amar-se, mas sim, eu amo, independente de qualquer condição. Muitas vezes, Israel prostituiu-se e foi seduzido a servir a outros deuses. No entanto, Deus permaneceu fiel à sua aliança para com Israel, virando o mundo de pernas para o ar, levantando reis iníquos e nações pagãs para servirem de instrumento do seu amor. Ira para trazer Israel de volta. O amor de Deus é maior do que nosso pecado, que nossa rebeldia. Ele permanece vivo e apaixonado, mesmo quando não encontra nenhuma resposta. Isto é aliança. No contrato, os mandamentos precedem o amor. Na aliança, é o amor que precede os mandamentos. Obedecemos a Deus, não como condição para sermos amados por Ele, mas como resposta pessoal e incondicional ao seu amor por nós. No contrato, afirmamos, se você guardar os mandamentos, cumprir fielmente com suas obrigações, aí então Deus o amará e o abençoará. Na aliança, Deus ama independente de qualquer obrigação, porque na aliança as obrigações do amor não são exigências do amor, mas respostas apaixonadas de quem se sente amado incondicionalmente. A aliança é um modelo relacional em que podemos crescer emocional e espiritualmente. Quando nos apresentamos perante o altar e fazemos votos matrimoniais, não dizemos, vou te amar, mas vou te amar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. A aliança nos torna mais relacionais e aponta para uma forma de amor que supera as expectativas narcisistas e nos conduz ao amor paciente, amor generoso, amor verdadeiro, amor sofredor, amor e esperança. É assim que Deus se relaciona conosco. A aliança é feita pelo sangue de seu Filho Jesus Cristo. Determina seu amor eterno, pessoal e incondicional. Nas relações contratuais, o imperativo é: obedeça, cumpra com sua parte do contrato, então eu o amarei. Na relação determinada pela aliança, o imperativo é: eu te amo, portanto, guarda os meus mandamentos, como marido ou pai. As minhas obrigações não são condições de amor, mas respostas do meu amor. Na aliança, as obrigações do amor não são condições para o amor. E a partir da aliança que aprendemos a nos relacionar, a reconhecer, o valor e o significado dos votos e a busca um modelo que transcenda as limitações do nosso egoísmo e nos leve a amar como Deus, em Cristo, nos ama. Amém? Louvado seja Deus. Bom, esse foi o estudo na disciplina Teologia da Espiritualidade. Creio que todos estão sendo muito edificados com este estudo
Tá bom? Que Deus vos abençoe e até a próxima disciplina em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo, ao nosso estudo, na disciplina Teologia da Espiritualidade, pedindo sempre ao Espírito Santo sabedoria e um bom entendimento sobre a palavra do Senhor. Bom, vamos lá. Precisamos de igreja porque a vida cristã é relacional. Na comunhão cristã, tudo depende de que cada pessoa se transforme num elo indispensável de uma corrente. A corrente será inquebrável só quando o menor elo agregar com firmeza também. Uma comunidade que tolera a existência de membros que não são aproveitados irá à ruína através deles. Será, pois, conveniente que cada pessoa receba uma tarefa determinada dentro da comunidade, para que, em momentos de dúvida, saiba que também ela não é inútil e inaproveitável. Pode-se afirmar que precisamos de igreja porque, a partir do ministério da comunhão cristã, é que vemos que a vida cristã é basicamente relacional e a conversão do indivíduo em pessoa diante de Deus. O indivíduo é o ser que pensa em si mesmo, que se realiza a partir de suas próprias conquistas, que interpreta a liberdade como autonomia e que rejeita tudo o que vem de fora como sendo menos real e verdadeiro. As virtudes cristãs nunca são experimentadas solitariamente. Só podem ser provadas em comunhão, na relação um com o outro. Humildade, mansidão, perdão, generosidade, justiça, gratidão, alegria, domínio próprio jamais serão experimentadas pelo indivíduo, mas pela pessoa em comunhão. No ser de Deus não há nada que seja experimentado ou realizado individualmente, solitariamente. Tudo é experimentado e realizado em comunhão, na participação de um no outro e com o outro. Também nós somos chamados à comunhão com Deus por meio de seu Filho. E esta comunhão se horizontaliza na mesa da Eucaristia, onde juntos comemos do pão e bebemos do cálice, participando da vida e morte do Senhor e anunciando-a na comunhão da igreja até que ele venha. Precisamos de igreja porque na comunhão há relacionamentos. Também podemos afirmar que precisamos da igreja porque é a comunhão que nos permite ter um conhecimento mais real e objetivo sobre nós mesmos. Não há conhecimento fora dos relacionamentos. Penso que a dificuldade que muitos encontram para viver uma comunhão é porque ela revela nossas feridas, medos, pecados, ansiedades e toda sorte de ambiguidades. É na comunhão com Deus, família e igreja que entro em contato com a realidade de quem sou. Podemos constatar facilmente que os cristãos hoje em dia estão separando sua vida familiar e pessoal das atividades de Cristo, bem como do seu relacionamento com Deus. Existe uma diferença muito grande entre o que a pessoa demonstra ser na igreja e o que ela realmente é em sua casa, em seu relacionamento com seus familiares. Como membros do corpo de Cristo, precisamos da família e da igreja. Preciso da comunhão pessoal para preservar-me cristão e humano. Se as pessoas rejeitam a comunhão por achá-la chata, enfadonha, complicada, é porque ainda resistem ao amor, à entrega e ao encontro real consigo mesmo. É somente na comunhão que experimentamos a aceitação das diferenças e o caminho do sacrifício e da renúncia. É nesta dinâmica da comunhão,
na superação do egoísmo, na aceitação do outro, que eu me encontro comigo na presença de Deus. Fora de um relacionamento pessoal, não há conhecimento objetivo de nós mesmos. Mas a relação entre a pessoa e a igreja é determinada pelo relacionamento entre a pessoa e Cristo. O ser nova criatura em Cristo e provar o poder de uma nova humanidade que se realiza na experiência, na comunhão. Louvado seja Deus. Agora, aliança ou contrato, princípio bíblico para nossos relacionamentos. Podemos afirmar que, a partir daqui para frente, não será o amor que sustentará o casamento, mas o casamento sustentará o amor. Com esta afirmação, não estamos diminuindo o lugar do amor na relação conjugal. Muito pelo contrário, estamos afirmando ao propor algo que desse ao amor uma consistência maior, uma fonte que o alimentasse e protegesse dos vendavais e turbulências que conspiram contra ela. Saiba que nossos afetos são frequentemente atingidos por diversas situações que abalam aquilo que um dia consideramos inabaláveis. São situações que envolvem as mudanças naturais da vida, processos de crescimento e amadurecimento emocional, que sempre trazem consigo suas crises, conflitos e dúvidas. É preciso que algo maior do que nosso sentimento nos ajude a superar as dificuldades e limitações impostas pelos caminhos naturais do crescimento e pelas mais diversas formas de sedução a que somos submetidos todos os dias, a fim de experimentarmos novas possibilidades de amor e amizade. Quero mencionar 2 modelos de relacionamento que, de uma forma ou de outra, definem a base do nosso vínculo. O primeiro, vamos chamá-lo de modelo de relacionamento contratual. O segundo, de modelo de relacionamento de aliança. Modelo de relacionamento contratual. É o mais comum, o que melhor define as formas de nossos relacionamentos. É a partir do contrato que as instituições, nações e mesmo pessoas estabelecem seus acordos. Cada parte envolvida expõe as condições que julga necessidades para que as bases do convívio sejam definidas e, sobre elas, os relacionamentos possam acontecer. Quando uma das partes quebra o contrato, não cumpre com o que foi estabelecido, as relações ficam prejudicadas e, muitas vezes, são rompidas. Nem sempre as bases de acordo são claras ou explicitadas, mas elas estão lá, como que numa agenda secreta carregada de expectativas não reveladas. O contrato, por natureza, exige regras. O problema é que nos relacionamentos humanos, essas regras, na maioria das vezes, não são claras. Se, por exemplo, eu vou me consultar com um médico ou advogado, as expectativas dele e minhas são relativamente claras. Eu pago e espero que seja diagnosticado e solucionado o meu problema. Já numa relação de amizade ou conjugal, as expectativas não são sempre claras. Nem sempre um recebe o que espera do outro. Daí surgem os conflitos, as frustrações e as decepções que colocam em risco amizades e casamentos. Nas relações contratuais, as regras precedem o amor e definem as condições para que ela exista. Em outras palavras, o amor nesse modelo é sempre uma experiência condicional. Desde cedo ouvimos e aprendemos esta equação. Se você se comportar direito, tirar boas notas, obedecer aos pais e mestres, então será amado. Modelo de relacionamento de aliança.
Este é o modelo relacional da aliança, que é o modelo bíblico e que demonstra a forma como Deus se relaciona conosco. A aliança não estabelece nenhuma condição ou exigência para o amor, porque o amor precede qualquer regra ou mandamento. Antes de dar os mandamentos a Israel, Deus chama Moisés e afirma perante ele seu amor para com o povo e propõe uma aliança. A base dessa aliança é o amor incondicional e unilateral de Deus. A narração dos mandamentos começa assim: Eu, Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro, Deus afirma seu amor na história da redenção, e a partir daí ele apresenta os mandamentos. Na aliança, o amor precede os mandamentos. Não existe se, no modelo da aliança, porque os mandamentos de Deus não são exigências do seu amor, mas nossa resposta ao amor de Deus. Ele não afirma, vou te amar, mas sim, eu amo, independente de qualquer condição. Muitas vezes, Israel prostituiu-se e foi seduzido a servir a outros deuses. No entanto, Deus permaneceu fiel à sua aliança para com Israel, virando o mundo de pernas para o ar, levantando reis iníquos e nações pagãs para servirem de instrumento do seu amor. Ira para trazer Israel de volta. O amor de Deus é maior do que nosso pecado, que nossa rebeldia. Ele permanece vivo e apaixonado, mesmo quando não encontra nenhuma resposta. Isto é a aliança. No contrato, os mandamentos precedem o amor. Na aliança, é o amor que precede os mandamentos. Obedecemos a Deus, não como condição para sermos amados por Ele, mas como resposta pessoal e incondicional ao seu amor por nós. No contrato, afirmamos, se você guardar os mandamentos, cumprir fielmente com suas obrigações, aí então Deus o amará e o abençoará. Na aliança, Deus ama independente de qualquer obrigação, porque na aliança as obrigações do amor não são exigências do amor, mas respostas apaixonadas de quem se sente amado incondicionalmente. A aliança é um modelo relacional em que podemos crescer emocional e espiritualmente. Quando nos apresentamos perante o altar e fazemos votos matrimoniais, não dizemos, vou te amar, mas vou te amar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. A aliança nos torna mais relacionais e aponta para uma forma de amor que supera as expectativas narcisistas e nos conduz ao amor paciente, amor generoso, amor verdadeiro, amor sofredor, amor e esperança. É assim que Deus se relaciona conosco. A aliança é feita pelo sangue de seu Filho Jesus Cristo. Determina seu amor eterno, pessoal e incondicional. Nas relações contratuais, o imperativo é: obedeça, cumpra com sua parte do contrato, então eu o amarei. Na relação determinada pela aliança, o imperativo é: eu te amo, portanto, guarda os meus mandamentos, como marido ou pai. As minhas obrigações não são condições de amor, mas respostas do meu amor. Na aliança, as obrigações do amor não são condições para o amor. E a partir da aliança que aprendemos a nos relacionar, a reconhecer, o valor e o significado dos votos e a busca um modelo que transcenda as limitações do nosso egoísmo e nos leve a amar como Deus, em Cristo, nos ama. Amém? Louvado seja Deus. Bom, esse foi o estudo
na disciplina Teologia da Espiritualidade. Creio que todos estão sendo muito edificados com este estudo, tá bom? Que Deus vos abençoe e até a próxima disciplina, em nome de Jesus.